Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série do Dó ao Si, onde eu falo os fundamentos do Ministério de Louvor. Bom, nesse episódio nós vamos falar como ter um ensaio produtivo e uma escala produtiva. Desde já, obviamente, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, se inscrever nesse canal. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, um vídeo novo aqui para falar sobre música, vida com Deus e ministério de louvor. Nos outros vídeos nós falamos mais sobre fundamentos que diz respeito à missão, visão, ter um regimento interno, se o ministério de louvor está na Bíblia. E hoje nós vamos para a parte prática, escala e ensaio. Meu Deus do céu! Como ter um ensaio produtivo e como ter uma escala que impacta a vida das pessoas através do poder e fluir de Deus. Se esse é o maior problema do seu ministério, os seus problemas acabaram. É só assistir esse vídeo até o final. Vamos começar falando do ensaio, que é onde nós nos reunimos como Ministério de Louvor para nos prepararmos para a escala, né? Então é o passo antes da escala. Existem alguns ministérios que não têm mais ensaio, seja pela correria do dia a dia, seja devido à falta de músicos ou até mesmo por uma escolha. Às vezes são músicos profissionais, músicos que já tocam junto há muito tempo, então eles só sabendo as músicas, chegando um pouco antes, passando som, eles vão lá e tocam. Eu sou a defensora do ensaio. Eu acredito que o ensaio ele é muito importante para que nós ali alinhemos as questões da escala, mas também é um momento de comunhão, onde a gente ali vai estar junto uns com os outros, tirando as dúvidas. Às vezes um tem uma opinião, o outro tem outra, nós vamos nos conhecendo melhor. Então é fundamental que o Ministério de Louvor tenha ensaio. A frequência depende de como é a sua igreja e de como também tem o tempo. Lembra? Missão, visão, quais são as características do seu ministério. Eu gosto muito do ensaio semanal. O ensaio semanal de 1h30, 2 horas é muito importante. O fundamental é que você consiga dividir esse ensaio entre músicas novas que vão ser tocadas e ensaiadas no decorrer daquele mês ou daquela festividade e músicas para a escala. Você tendo um tempo mais curto, aí você prioriza qual que você vai colocar primeiro. Mas eu vou falar aqui alguns passos fundamentais para que você tenha um ensaio produtivo e para que, acima de tudo, vocês aproveitem esse tempo juntos, sem brigar, sem um ficar de bico com o outro e que seja um ensaio que traga união para o ministério. Primeiro ponto, planejamento. Todo ensaio precisa ser planejado, seja ele semanal, quinzenal ou que ele acontece de forma esporádica. O que é o planejamento? Qual o propósito desse ensaio? Nós vamos ensaiar Nós vamos ensaiar para a escala do final de semana, nós vamos ensaiar para alguma festividade, nós vamos ensaiar para alguma programação, nós vamos ensaiar para quê? Qual é o propósito de nós estarmos ali nos reunindo? Quais são as músicas que nós vamos ensaiar? O ideal é que as músicas sejam passadas com no mínimo 1 semana de antecedência, para que os músicos tenham ali um tempo de tirar a música, de estudar, para que o vocal tenha tempo também ali de estudar, pegar a letra. O ideal dentro da nossa conjuntura, né? Porque o certo mesmo é que a gente já passe já essa lista aí com pelo menos 1 mês de antecedência das músicas que nós iremos ensaiar no decorrer daquele mês. E aí você não tem como não exigir preparação, porque se uma pessoa pegou uma música 1 mês antes e aí na hora não ouviu, aí realmente precisa sentar ali e conversar a liderança junto com ela para que alinhe algumas coisas. Planejamento é fundamental. Onde a gente vai ensaiar, quais são os instrumentos que irão, vai ficar vozes separadas do instrumental e depois a gente junta? Não, vai ser todo mundo junto desde o início, todo mundo consegue chegar, vai ser com todo instrumental, vão ser só com algumas pessoas, vai ter divisão de vozes, quem é que vai ficar responsável pelo instrumental, quem é que vai ficar responsável pela voz? Planejamento e propósito. Esse é o primeiro passo fundamental. O segundo é a comunicação. Eu preciso comunicar ao grupo esse planejamento, esse propósito. Não adianta só o líder ou a pessoa responsável ter isso muito claro na sua cabeça e o ministério não saber o que fazer. Eles vão chegar e vão sentar e vão falar: o que a gente vai ensaiar? O que a gente vai cantar? Como é que vai ser? Para onde a gente vai? Qual é o horário? Esse ensaio é para quê? Então tenha a comunicação, seja através do aplicativo, seja através do grupo do WhatsApp, seja através de mensagem individual, seja através de ligação, quadro de aviso, eu não sei, mas esse planejamento precisa ser comunicado com a maior antecedência possível e de forma clara para todos os integrantes do Ministério de Louvor. Às vezes a gente exige algumas coisas do Ministério, mas se eles não sabem o que vai acontecer, fica difícil deles entregarem o melhor deles. Então,
seja organizado como líder, planeje um ensaio e comunique isso aos seus liderados. Terceiro ponto, o preparo. Seja intencional. Bom, se eu vou ensaiar na igreja, então eu preciso preparar a igreja. Eu preciso já ter ali os instrumentos são guardados numa sala, eu preciso me preparar. Eu preciso escutar a música antes, eu preciso tirar a música antes. Se o meu ministério toca com cifra e tem alguém responsável por isso, essa cifra já tem que estar disponibilizada com antecedência. Eu preciso me preparar. No dia do ensaio eu preciso chegar um pouco mais cedo, no dia do ensaio eu preciso talvez reservar ali um espaço, no dia do ensaio eu preciso ter uma caixinha ali para ensaiar com vocal, no dia do ensaio eu preciso que o pessoal do som esteja comigo. Preparo. Eu preciso me preparar para o ensaio. A intencionalidade é o que faz a diferença no seu ensaio. Isso porque muitas vezes nós chegamos para ensaiar, nós já estamos tão acostumados, a gente simplesmente senta e vai a música tal, e aí, mas não é intencional. Vamos ensaiar essa música, vamos sentar desse jeito, vamos mudar essa introdução. É preciso ser intencional. Se eu quero a excelência na minha escala, se eu quero um ministério que esteja motivado, se eu quero um ministério que inove musicalmente falando, eu preciso ser intencional, eu preciso colocar as músicas para eles ouvirem, eu preciso sugestionar algumas introduções diferentes, eu preciso trazer ali no ensaio uma dinâmica para que eles contribuem, sejam ali criativos, para que o ministério desenvolva a sua identidade musical. Isso é preparo, isso é realmente planejar um ensaio, comunicar o que vai acontecer e se preparar para que aquilo que foi comunicado e planejado seja de fato realizado. Não fique somente em palavras, mas que seja também ação dentro do Ministério de Louvor. E é claro, por último, mas nunca menos importante, espiritualidade. O ensaio para ser produtivo precisa ser, acima de tudo, espiritual. Se a sua realidade é como a minha, e acredito que seja a maioria das igrejas, os músicos não são profissionais, ou seja, eles não vivem somente da música, eles trabalham em outros lugares. Então, muitos deles vêm direto do trabalho, direto de um dia cansativo, até mesmo aquelas pessoas que trabalham em casa, desenvolvem as coisas em casa, chegam no ensaio às vezes cansados, às vezes estressados. Então, um ensaio objetivo, um ensaio onde as pessoas sabem o que fazer, por mais que tenha uma brincadeira para descontrair ou até mesmo um lanche, mas é um ensaio que rende. Isso é espiritual. É entender que certas brincadeiras e certos assuntos não podem ser colocados dentro do ensaio para que não se perca o foco. Afinal, nós somos um ministério espiritual, que desenvolvemos as coisas de forma espirituais. Nós cantamos no altar do Senhor. Então, existem coisas que não podem fazer parte do nosso ministério. E por mais que tenha ali aquele momento de descontração, afinal, nós tocamos juntos, estamos sempre juntos, nós nunca podemos perder o foco. Nós estamos ali para honrar, louvar e bendizer o nome do Senhor através da música. Então é preciso ter vigilância com o que fala, é preciso ter vigilância com as vestes, é preciso ter vigilância com as brincadeiras, vigilância com o horário, vigilância com uma crítica ou com algo que precisa ser falado. Sempre procure antes falar com o seu líder do que expor no grupo. Creia que é espiritual e há sim uma guerra espiritual para que haja ali um desentendimento, um problema dentro do ensaio. Então vigie. Se tem um momento que é espiritual, é o momento do ensaio. Então não perca o foco jamais. Passando do ensaio, indo para a parte prática de escala. Tendo um ensaio produtivo, um ensaio onde todos nós sabemos o que fazer, a parte da escala se torna muito mais fácil, não é? Mas, de qualquer forma, é importante que nós pontuemos algumas coisas para que a escala seja desenvolvida de uma forma excelente, com muito mais leveza e, é claro, que haja o fluir de Deus através da vida de cada integrante do ministério. É importante que cada escala tenha um objetivo. Quem está liderando o momento da escala precisa saber qual o meu objetivo, onde eu quero chegar com essas músicas, o que eu quero que aconteça durante a escala, por que eu vou fazer uma abertura desse jeito, por que eu vou encerrar dessa forma, qual o objetivo, o que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja através das músicas. Eu não posso chegar simplesmente, subir no altar e sair cantando, tocando, não.
Qual o objetivo? O que eu quero com essa escala? Esse é o passo fundamental. Isso pode ser compartilhado no momento do ensaio, para que as pessoas já cheguem na escala com uma expectativa para o que Deus irá fazer. Não que Deus vai fazer exatamente aquilo que a gente quer, mas se uma pessoa é direcionada por Deus, Deus só vai cumprir aquilo que Ele já prometeu, já colocou no coração da liderança. Então a nossa expectativa não está naquilo que nós queremos, mas naquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus já falou aos nossos corações, que irá acontecer. Isso é fé, isso é profetizar, isso é, acima de tudo, obedecer e crer que Deus irá fazer. Segunda coisa importante para uma montagem de escala é a escolha de repertório. As músicas da escala irão determinar o sucesso ou o fracasso de uma escala. Se Deus está direcionando para um lado, mas a pessoa bate o pé e quer ir para o outro, meu irmão pode ter a melhor técnica, mas não vai dar certo. Deus não vai compactuar com aquilo que Ele não mandou. Às vezes Deus pode agir por misericórdia através de um irmão ou na vida de uma outra irmã, mas com certeza quem é espiritual vai discernir que as coisas não estão corretas. Então eu preciso entender qual é o culto onde eu estou, quais são as pessoas que estão ali me ouvindo, qual é a faixa etária, e a partir disso escolher músicas que estejam de acordo com aquilo que Deus determinou e com a liderança da igreja. Uma escolha ruim de repertório vai matar a sua escala. Então preste atenção. Se tem algo que você precisa fazer, refazer, analisar, olhar e avaliar, são as escolhas das músicas para a sua escala. Faça isso com zelo, com paciência, com oração e deixa Deus te usar, mas em nome de Jesus, nunca faça de qualquer maneira. Lidere o momento da escala. Esse é um terceiro momento. Liderar o momento da escala é saber exatamente o que falar para a igreja, o que falar para a banda e o que também falar para as pessoas que estão ali cantando com você. O ministro de louvor precisa ter esse discernimento. Pedir para a igreja cantar, pedir para o instrumental parar, pedir para o backing fazer algo diferente, mandar repetir, lidere. O momento da escala é feito para ser liderado, então lidere. E é claro, o último ponto, mas também não menos importante, espiritualidade. Uma escala precisa ser espiritual, porque às vezes Deus vai trazer um outro direcionamento. Você precisa estar sensível à voz de Deus. Tem algo que eu sempre falo, eu digo que o ministro de louvor, ele é um canal, e quanto mais limpo esse canal tiver, quanto mais desobstruído esse canal tiver, vai ser melhor para ele, melhor para a vida da igreja. Então, existem coisas que uma pessoa comum, de repente, vai querer guardar no coração, de repente vai querer fazer. Você que lidera momentos de louvor, deixa, meu irmão, deixa. Preocupe-se em manter o seu canal desobstruído para que você flua de Deus e ali receba o direcionamento dele para aquele momento da escala. Escala é espiritual. Músicos toquem com espiritualidade, backing cante com espiritualidade, solistas solem com espiritualidade, ministre com espiritualidade. Flua de Deus. Às vezes as coisas acontecem, a pessoa passa na frente, o data show dá ruim, a luz acaba, a pessoa erra a nota, a pessoa erra a letra e desafina e erra o tempo. Seja espiritual. Ali não é o momento onde de repente num teatro, numa apresentação, você para e você fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque é assim, porque... Não. Ali é espiritual. Se o som parar, alguma coisa acontecer, vai na garganta, vai no gogó, chama o backing, pega um violão, bota a igreja para cantar, coloca músicas conhecidas, mas o momento da escala é totalmente espiritual. As pessoas não precisam esperar o momento da palavra para aceitar a Jesus. No momento da escala, a pessoa pode levantar a mão e entregar a vida para o Senhor. Pode haver cura no momento da escala, pode haver restauração no momento da escala. Então é espiritual, através de nós e em nós. Então, em nome de Jesus, não perca o foco do que é espiritual no momento da escala. Uma dica dentro daquilo que nós fazemos aqui na igreja é uma oração antes da escala. É uma prática que nós temos feito e tem dado muito resultado. Então, 20 minutos antes, meia hora antes mesmo de passar o som, nós nos reunimos, oramos, clamamos e entregamos a Deus a vida de cada pessoa que estará nos ouvindo, cada pessoa que estará ali cantando ou tocando, e temos visto o mover de Deus através das nossas vidas. Bom, foram dicas práticas para te ensinar a ter uma escala e um ensaio de excelência de uma forma leve e que
flua do poder do Espírito Santo de Deus. E se você quiser saber mais, em primeira mão, dia 11 de dezembro, eu estarei dando uma aula afinando o seu chamado, como servir com excelência no Ministério de Louvor. Você pode se inscrever, o link vai estar aqui no primeiro comentário, e você se inscrevendo de forma gratuita, você vai receber o link no seu e-mail, e somente para aquelas pessoas que se inscreveram, eu estarei dando uma aula exclusiva, afinando o seu chamado, como servir com excelência no Ministério de Louvor. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Quinta-feira que vem nós estamos de volta às 10 horas da manhã. Se você quiser saber mais, só me seguir aqui no Instagram. Deus abençoe a tua vida e até semana que vem.